O refrão de hoje conversa com o instrumentista, compositor e produtor musical Marcos Moraes. Você é ligado a tanta gente em Brasília, especialmente, né, Marcos? E acabou virando um músico de referência, né? Que vai, inclusive, além dos gêneros para os quais você empresta o seu talento, né? Me fale sobre como você se inseriu nessa cena. Isso já tem anos, né, Dari, que é um trabalho... É engraçado você perguntar, a primeira pergunta já assim, porque na verdade é a história da vida da pessoa, né? O fato de poder trabalhar com várias pessoas e com vários estilos musicais diferentes e de diversas maneiras dentro da música, né? Ou como músico contratado, né, um instrumentista, ou como compositor, arranjador, diretor musical, isso aí já tem anos, né, que eu estou na vida musical brasiliense mesmo, né? Então, o começo de tudo, acredito que tenha sido com Marambaia. Né, era um grupo de música instrumental. Tinha quantos anos nessa época? Ih, rapaz, aí agora isso foi em 2005, isso já tem um tempinho já, né, 2005 mais ou menos. E aí, a partir do Marambaia foi que eu comecei a me inserir de verdade dentro do cenário, né, musical. Até então, a música era o que para você? A música, para mim, até eu começar com o Marambaia, era um estudante de música. Como a grande maioria, né, das pessoas, eu devia ter uns, não sei quantos anos, 20, 22. Estava começando a trabalhar com música de verdade, a ganhar cachê, a fazer show, aquela coisa toda, né? Mas até então eu era um estudante de música, era um estudante da UNB, que eu fazia o curso de música na UNB. E aí foi aquela coisa, estudava música erudita e tinha uns grupos de música popular dos quais eu participava, né? O Marambaia era um deles, que a partir do Marambaia é que a coisa meio que começou a andar, assim, porque eu comecei a me expressar como compositor e arranjador. Fazia arranjos e composições para o grupo e coisa e tal, né? E aí, depois disso, aí foi. Mas o violão foi o seu primeiro instrumento? O violão foi meu primeiro instrumento. Quem te levou o violão? Rapaz, essa história até é meio engraçada, assim, porque, na verdade, minha mãe queria fazer aula de violão, só que era uma aula particular, na casa do senhor que dava aula lá. E ela não queria fazer aula sozinha, não queria ficar lá na casa do cara sozinha, né, fazendo aula. Aí ela me obrigou a fazer aula com ela, falou, você vai fazer aula de violão. Eu falei, não, quero não, quero ficar em casa de boa, adolescente, 13 anos, queria ficar em casa jogando videogame, jogando bola. Ela, não, você vai fazer aula de violão, bicho. Aí eu fui obrigado pela minha mãe. Na segunda aula eu já tava, bicho, esse negócio é legal, rapaz, eu vou ficar aqui, tocando aqui. Aí tomei gosto, foi imediato, assim. Qual foi o primeiro riff que você aprendeu? O primeiro Lembra? riff, provavelmente tenha sido... Que é uma das primeiras coisas que você Clássico, ensina. né? É clássico, La Bamba, né? Assim, para aprender a tocar violão, assim, né? Mas nessa época você não pensava em composição, coisa assim. Estava mais Não. interessado em entender o instrumento. Era muito mais... Eu estava mais afim de tocar tocar um Guns N' Roses, sacou? Tipo, tocar um Deep Purple, aquelas coisas assim. Do que... nem tinha, acho que na verdade nessa época não tinha nem vocabulário, né? A música também é como é uma maneira de expressão, da gente se comunicar, você acaba tendo que criar um vocabulário e o único jeito de você conseguir esse vocabulário é isso, é aprendendo músicas de várias bandas, vários compositores, vários estilos musicais e por aí vai, né? Me fala desse vocabulário, assim. O que é que você ouvia mais nessa época, assim, a ponto de você começar a construir aí esse arcabouço estético para chegar no que é hoje? Aham. Pois é, eu era bem do rock mesmo, assim, então eu gostava muito. Então, comecei a criar gosto pelos riffs, pelas melodias, assim, com essa coisa do Guns N' Roses, do Deep Purple, do Led,
do Black Sabbath, né, do Rush. Aí quando eu descobri o Rush, eu falei, caracas, aí agora Complicou. Agora complicou, mas foi bom pra caramba. Como esses nomes ajudaram também você a criar o seu universo próprio? Era puramente motor, naquele momento, né? Hoje em dia, eu já escuto e já toco essas coisas e falo, poxa, consigo ter um entendimento da coisa e falar, nossa, bicho, isso aqui, olha só que sacada legal, aquela coisa toda, né? Mas na época, era adolescente, né? Tipo, até os 20 anos, né? O que você quer fazer? Você quer tocar, você quer conseguir tocar umas coisas difíceis e, enfim, aquela coisa toda, né? Mas o seu primeiro riff vem dessa fase aí também? Foi com Marambaia já. Engraçado isso você falar isso, né? Porque, na verdade, o meu processo de composição já foi dentro da música brasileira, né? Eu quando eu me propus e quando rolou de compor alguma coisa, já foi dentro do universo da música brasileira. Então, já foi tocando um baião. Você se lembra dessa tua primeira composição? Talvez não tenha sido a primeira. Na verdade, não foi, mas foi uma das primeiras, que foi... Eu acho que essa aqui é a primeira que eu estou me lembrando. O nome, lembra? Voando Alto. Essa música tem no álbum do Marambaia, no primeiro álbum. A partir daí você começou a voar mesmo. Aí foi. Aí o pau quebrou, aí já era. Então vamos falar mais ainda sobre esses voos, mas no bloco seguinte do refrão é a primeira paradinha, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Marcos Moraes. Até já. O refrão está de volta hoje com o instrumentista, compositor e produtor musical Marcos Moraes. Marcos, a gente falava do seu começo aí, já com a música autoral mesmo, com o Marambaia. Do Marambaia em diante, como é que foi? Aí teve aquela coisa, né? Eu comecei a compor e a ter vontade de compor, né? E a sentir isso de começar a compor para o instrumento como um instrumento solo, para o violão como um instrumento solo, né? E não só compor melodias acompanhadas, vamos dizer assim, né? E a partir disso, aí veio vindo, né? E as coisas, o processo de composição é sempre muito... Não tem uma coisa precisa, né? Normalmente o compositor ele é levado por situações, por sentimentos e aquela coisa toda, né? Então, aí a coisa vai surgindo, você não espera, né? Você quer compor, você quer escrever um poema, é uma coisa que você sente, o momento que você está sentindo, e aí você vai e escreve. E a música é do mesmo jeito, né? Às vezes você está em casa, domingo, deprê, e faz uma música. Mas deve ser uma coisa interessante, ou um desafio interessante, à medida em que você tem diferentes trabalhos, e aí ajustar, às vezes, esse processo de composição para aquele trabalho específico. Eu queria que você falasse sobre essa dificuldade, digamos assim. Por exemplo, se for o meu trabalho solo, são músicas bem voltadas para o violão, né? Então, sei lá, são coisas que eu consigo executar só no violão. Quando eu vou compor
pro Marambaia ou pro Passo Largo, aí já é um outro viés, já tem uma pegada mais rock, e são melodias que aí eu preciso muito dos meus amigos para tocar comigo, o Vavá e o Thiago, né? Justamente por isso, porque são melodias, por exemplo. Sei lá, vou tocar uma coisinha aqui do Passo Larga. Né? Tipo, é difícil tocar harmonia e melodia. Aí isso aqui é um country rock, né? É uma coisa diferente, né? Quando, por exemplo, no trabalho com Esdras, que eu também toco com Esdras Nogueira, aí joga a melodia para ele e a gente pega e monta esse arranjo juntos, em conjunto. É bem variável mesmo, assim, não tem um jeito, assim, né? Já que você antecipou e falou sobre a Passo Largo, que até onde a gente sabe é uma banda de rock, eu queria saber como é que você participa de um trabalho assim, que tem uma pegada muito forte, né, muito intensa, ao vivo e tal, e não tem voz. Não tem. Como é fazer isso assim, né? Porque a música instrumental, por mais que ela tenha ganho um espaço muito forte recentemente, especialmente da década passada para cá, com bandas de rock estabelecidas que fazem música instrumental, mas ainda a gente está distante de ter uma cena que dê o suporte adequado para um músico desses, né? Uhum. Invariavelmente é preciso ir para outros países, né? Para esse trabalho ser notado, né? Bom, no caso do Passo Largo, realmente é um desafio. No começo da banda, a proposta era de fazer uma mescla, vamos dizer assim, né? Então a gente tocava uma música nossa, que era uma música nossa, mas do nada, no meio do show, a gente tocava sei lá, né? Que é uma música do Paralamas, super conhecida, e a gente tocava, é uma baladinha que a gente tocava num ska. Aí fizemos um ska da música, e isso pega o público, né? Às vezes está tocando uma parada super, né? Cheio de nota, e de repente você toca Aí, pô, as pessoas acabam se identificando, aí toca uma música nossa, aí toca um Led Zeppelin, toca uma música nossa, um Black Sabbath. Então, nós acabamos vamos dizer assim, construindo essa coisa, né, de fazer versões de músicas super conhecidas e de artistas conhecidos e músicas nossas. Então, na verdade, no caso do Passo Largo, essa junção foi perfeita, assim, no sentido que tá tudo certo, as pessoas acabam entrando dentro do baile, vamos dizer assim, né? Vocês não têm o menor pudor em relação a essas versões, né? A gente gravou uma entrevista com o Dudu Maia na casa dele e aí a gente pôde ouvir em primeira mão algumas das músicas que estão vindo por aí. Você podia até tocar umas dessas aí, né? Desses clássicos que vocês perverteram, digamos assim, não, né? sem pudor total. Pois é, era um ahá em ritmo... Exatamente. Mas só que o que acontece? Aqui eu preciso do Vavá, tá vendo? Né? Porque aqui eu só toco melodia e o Vavá que vem fazendo, com o Thiago, fazendo o frevo mesmo, né? Mas era isso, é despudorado total. Todas as músicas desse álbum novo do Passo Largo são versões, não é um cover. A gente pega a música e fala, não, a música é assim. Então vamos por ali. Podia ir por aqui, mas não, vamos decidir por aqui, que é fazer outra coisa, né? Tipo isso. E o seu disco solo, Músicas que Me Vêm de Repente, o que é que você pode falar? O que é que esse disco te trouxe? Pois é, esse álbum, Músicas que Me Vêm de Repente, foi um álbum que ele foi, como é que se diz? Ele foi construído sem querer, né? Como é que ele nasceu? Ele foi o seguinte, foram várias canções, que, conversando até com a Paulinha Daniela, ela até falou que são canções instrumentais, né? Chegamos a esse
essa denominação, vamos dizer assim, né? Porque a grande maioria das músicas não são músicas virtuosísticas, mas você precisa saber tocar, é lógico, né? E ele nasceu, assim, de várias situações da vida, assim, não teve nada datado, não foi um projeto escolhido e pensado para ser feito, vamos dizer assim, né? Ele nasceu sozinho. Então, por exemplo, tem músicas de 4, 5 anos atrás, que é do momento, aí de vários momentos da vida, que é aquilo que nós falamos no outro bloco, que é, por exemplo, eu tive um momento que eu viajei e senti muita saudade da minha filha. E rolou aquele mó banzo, aquele bode chifrudo, assim, que eu falei, galera, me esqueçam que eu tô morrendo de saudade, aquela coisa toda. Aí nasceu uma música. E naquela época eu nem pensei em registrar isso, né? Então aí, por exemplo, uma música para uma amiga que casou, aí fiz uma música para ela, mas também não sabia que ia ser registrado, que ia ser gravado. Então esse álbum, ele foi um álbum bem... ele é leve e ao mesmo tempo assim, ele não foi programado. Porque normalmente a gente programa, né? Nossa, eu vou gravar gravar um disco, um CD, um álbum, fazer um álbum. Ele aconteceu. Ele aconteceu. Quando eu vi, eu tinha tipo assim umas 20, 25 músicas. Aí falei, cara, tem que fazer alguma coisa com esse negócio aqui, porque pô, senão vai ficar engavetado, né? Tipo, aí Dudu Maia, juntamente com o Valerinho Xavier, que é o outro grande irmão, foi gravado no Valerinho. O Valério, eu cheguei pro Valerinho e falei, bicho, eu não tenho dinheiro, mas eu queria gravar. Ele falou, bicho, eu tô falando de dinheiro, não. Venha pra cá, entra dentro do estúdio e grava. Aí ele me deu 3 dias do estúdio dele. Aí nós gravamos, ele mixou, e aí eu levei para Dudu Maia, que ele masterizou o álbum. Aí foi isso. A gente tem muita curiosidade também de saber mais sobre o seu trabalho como produtor. Vamos deixar isso para o último bloco? Vamos. Perfeito, é a segunda e última parada do refrão. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Marcos Moraes. Não saia daí. Estamos de volta com o refrão, que hoje recebe um instrumentista, compositor, e agora vamos falar do produtor musical, Marcos Moraes. Vamos. Com quem você tem trabalhado ultimamente, Marcos? Na condição de produtor? De produtor. Fazendo arranjo, direção musical. Aham. Conta pra gente. Bom, além claro, todos os trabalhos em que eu sou convidado para participar, já acontece o trabalho de produtor, né? O Passo Largo é assim? Somos produtores da própria banda, né? Que é aquela coisa, o produtor, qual é o papel do produtor? É você tentar ver a música do lado de fora, né? O compositor te apresenta uma coisa e você fala, pô, mas vamos dar uma ajeitada nisso aqui, o que você acha disso aqui? Aquela coisa toda, né? Às vezes funciona como arranjador também, a função do produtor, né? Ele pode chegar e falar, então, poxa, acho que essa virada de batera podia ser no outro canto, ou então essa linha de baixo não está legal, você não acha melhor fazer assim, ou assado, né? Então, por exemplo, no Passo Largo isso já acontece, que é uma função de produtor, mas eu estou dentro da banda, né? Com o Esdras também, tipo, todo mundo produtor, arranjador, né? A gente acaba dando pitaco também. Aí, apenas como produtor, tem uma banda de música regional, de forró aqui de Brasília, que chama Chinelo de Couro, e que eu fui o produtor, diretor musical, né, das meninas, com um trabalho lindíssimo, as composições são ótimas. O refrão já fez uma edição com elas. Com Chinelo de Couro, olha aí. E, inclusive a Letícia Fialho, que é do Chinelo de Couro, acabou de lançar um álbum dela recentemente. Lindamente. Pois é. E aí ela me convidou para ser o diretor musical junto com ela. Então nós fizemos a direção musical do álbum dela também. E ela é maravilhosa, assim, as composições lindas.
lindas mesmo, assim, né? E foi um prazer. É uma troca, né, Marcos? É, Se você pensa bem, é uma troca ali, né? Você está ali É. dando uma direção, mas também acaba recebendo muita coisa, muita informação, Muito. né? E tem uma coisa muito legal do trabalho de diretor, produtor, vamos dizer assim, que não é o de arranjador. Porque o produtor, ele tem, de certa forma, vamos dizer assim, você acaba decidindo a coisa, né? Você tem um poder de decisão na hora da gravação, aquela coisa toda. De chegar e falar, então, não faz assim não que não tá legal, né? Então é sempre essa troca que você está falando, isso é muito legal perceber isso, porque você tem que estar despido de qualquer, como é que se diz? Você não pode se sentir. Você tem que tá bem com os músicos, tem que estar bem com o compositor, com a compositora, com o letrista, você tem que estar à vontade com todo mundo para você poder ter a chance de dialogar sem ofender, sem passar por cima de ninguém, né? Então é um exercício de pessoa humana mesmo, assim, de você, sabe, conseguir conversar sem ferir o outro. Eu quero ir mais fundo nessa questão aí da relação produtor-artista. Como é que se faz para advertir aquele vocalista, letrista, todo seguro de si que, olha, tem que mudar um trecho nesse verso aí? Como é que é esse approach? Na verdade, o approach, ele é uma construção. Na hora não vai funcionar. Essa coisa de você... Ó, você tem que mudar isso aqui. Não é assim que funciona. As coisas... Ó, esse verso não tá legal. Então, é um trabalho que vem de antes, né? Quando um álbum vai ser gravado, pelo menos é assim que tem acontecido comigo, né? 2 meses antes eu já estou encontrando com a compositora, o compositor, e tipo, vamos trocar ideia, vamos ver como é que é a música. A pessoa vai, mostra como é que é a música no violão, aí a gente já conversa sobre isso, aí já fala, por exemplo, olha, talvez seja melhor não fazer assim aqui nesse pedaço, o que você acha disso, daquilo? Que na verdade são sugestões. Dependendo do jeito que você fala, a pessoa realmente ela fala, poxa, não, legal. Né? Tipo, que é justamente isso que a gente está falando, é uma construção, a pessoa confia em você. Você tem que dar confiança e tem que se fazer confiável, né? Não é para ser arbitrário, tipo, então, não, isso aí não está legal. Tipo, como assim? Não está legal e vai fazer o quê? Só para mudar? Não, muda isso aí. Não funciona. Você já precisou ser impositivo alguma vez nesse processo? Porque eu já lidei com um produtor que falou que se eu não regravasse todas as vozes, ele não ia nem assinar a produção. É mesmo? Não. Você já precisou fazer isso? Ó, se continuar assim, eu não vou nem assinar isso aqui. Não, justamente por isso, porque eu gosto de me envolver antes. Né? Então, eu acredito que eu nunca vá passar por esse problema, justamente por isso. Se, por exemplo, se eu tiver a chance de produzir um álbum seu, você fala, vamos produzir meu álbum, eu falo, pô, então me mostra suas músicas, eu vou lá na sua casa, a gente toma um café, você vai tocar. Não construir isso, né? Fazer juntos, assim, eu acho muito mais interessante do que chegar no estúdio e falar, então, tá ruim. Como assim tá ruim, cara? Tipo, você nem conhece a música direito. Sabe essa coisa? Tipo, eu não conheço sua música, como é que eu vou falar que tá ruim, que não tá, aquela coisa... Para quem você entrega suas composições? Para produzir? Até hoje ninguém me produziu. Sério? Ó, se algum amigo quiser me produzir, Sério? por favor, seríssimo. Sempre há sugestões. Por exemplo, na gravação desse último álbum do Passo Largo, o Dudu, que é produtor também, em vários momentos ele chegou e falou, então, ele me chama de Marculino. Marculino, toca de novo, mas toca esse solo mais assim, mais assado. É mesmo, Dudu, tá, isso aqui. E a gente conversa muito bem, a gente tem... Além da relação profissional, nós somos amigos, né? Então, é uma coisa de amizade. Então, ele chegava e falava, então, toca de novo. Aí eu gravava, às vezes eu achava até bom. Aí ele falava, toca de novo. Aí eu, pô, de novo, Dudu, eu acho que pode ser melhor e tal. Então, isso é a função do produtor também. Ou seja, na verdade, já foi dirigido pelo Dudu, tá vendo? Ah, tá certo. Não sabia. Pra gente encerrar, Marcos, toca um trechinho de uma composição que não entrou em nenhum disco até agora. Deixa eu pensar. Faça um esforço aí. Ah, tá. Não, tem um aqui na Como é que manga ela aqui. se chama? Pois é, rapaz. Não tem nem nome. Possivelmente o nome dela vai ser Quero. Então toca de querer, pra gente. sabe? Vai ser mais ou menos isso.
isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas histórias. Obrigado. Sucesso na carreira aí, viu? Obrigado você pelo convite, Dari. Valeu Isso aí. demais. Essa foi a entrevista com o Marcos Moraes. O refrão fica por aqui, mas você pode rever a conversa no nosso site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de artista, manda pra gente. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Grande abraço para você. Até semana que vem.